Olha bem para essa foto que eu vou colocar aqui. Você está vendo um homem em uma posição de fragilidade, sem saúde e, para constar, ele é cego de um olho. Ou você está vendo um potencial agressor? Eu acho que é uma pergunta retórica. E eu quis ressuscitar esse caso, porque muita gente não se lembra dele, tá? Embora a fonte original da notícia tenha sido perdida, você pode usar mecanismos de inteligência artificial para poder realmente conferir que o que eu estou passando aqui para vocês é algo verdadeiro. Esse cara chama Juan, e ele é um cadeirante que estava em um relacionamento. Embora exista um elemento persecutório na notícia, isso é, ele ficou enviando mensagens ofensivas para a mulher, a promotoria queria expulsá-lo de casa, uma medida protetiva de 3 anos e uma multa de 1.650 euros. Caramba, o que esse cara fez? Você deve estar pensando, né? Afinal de contas, são medidas punitivas draconianas. Ele foi acusado de pegar a mulher pelo cabelo, bater nela e arrastá-la pela casa. Só que o cara é cadeirante e cego de um olho, né? Então a gente já vê que a própria defesa dele levantou essa questão da saúde, né? Da possibilidade dele ter realmente levado a cabo as agressões que foram imputadas a ele pela sua ex-companheira. E por mais absurdo que possa parecer, isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, sempre que um movimento, né, chamado feminismo se apodera de uma sociedade. Esse caso foi lá em 2006, na Espanha, tá? Na Espanha, para você ver que a situação está ficando preta e a cobra está fumando faz tempo. E tem gente que não quer acordar, até acontecer com você, com a sua família, com o seu filho. E onde quer que as garras afiadas e venenosas do feminismo, né, encoste, você vai ver essas coisas surrealistas, né? É um surrealismo monumental, uma distopia orwelliana que a gente até duvida que seja uma coisa que aconteça com tanta frequência. E olha só, eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês verem que isso não é um problema ocidental, igual a gente acredita. Se o feminismo estabelece raízes lá no Oriente, a coisa fica preta por lá também, porque é o modus operandi feminista. Agir através da mentira, da mendacidade, da falta de proporcionalidade, ausência do bom senso, né? Para você ter uma noção, na Índia, onde a acusação de exigência de dote gera punições severas ao que a gente vê aqui no contexto de violência doméstica, quero abordar esse assunto em um outro momento, porque é uma outra cultura, tem que dar um outro contexto, né, para não ficar muito bagunçado o vídeo, mas basicamente é quando a família do homem ou o próprio marido vai lá e continua exigindo um dote da companheira ou da família dela, e isso acaba gerando abusos financeiros, né? Seria, em analogia, uma espécie de extorsão, igual acontece aqui no Brasil com pensão alimentícia. Mas lá é a parte da família da noiva que recebe essas ameaças, né, enfim, com objetivos financeiros. E o que acontece? Lá as mulheres estão fazendo falsas acusações tão absurdas quanto essa da cadeira de roda ou piores. A acusar bebê de 3 anos de estar exigindo dote. Notícias que se encontram no YouTube. Bebês que nem falam, sendo acusados de estar praticando chantagem contra mulheres adultas, né? Homens que estão vivendo lá na Austrália. O indiano tem muita imigração, né? Lá na Austrália, há não sei quantos anos, a mulher vai lá e pede e acusa de estar pedindo dote de maneira abusiva. Então, assim, é uma coisa tão absurda que se alguém estiver caindo de paraquedas agora nesse canal, vai falar que eu estou fazendo uso da mendacidade para poder ganhar visualização, né? Quando a pessoa começa a realmente observar o próprio caso Maria da Penha, se você assistiu o documentário da Brasil Paralelo, revela, né, que a situação assim é inimaginável, é uma coisa tão grotesca que eu tenho praticamente certeza que no futuro, a gente está vivendo tempos tão tenebrosos que no futuro, daqui 50, 100, 200 anos que seja, a gente vai olhar para trás e lembrar disso aqui como tempos absolutamente sombrios em que coisas completamente inimagináveis estavam ocorrendo direto no seio da sociedade contra inocentes. Então fica aí para você ver. É uma lei que defende a mulher agredida? É uma lei que se baseia na razão? A palavra da mulher vale como prova? Acusar um cara na cadeira de rodas de pegar uma mulher íntegra pelo cabelo e arrastá-la pela casa, o cara cego de um olho, né? Infelizmente, eu só não vou poder dar para vocês, né? Eu tenho a mesma curiosidade que você que está me assistindo aqui, eu não vou poder falar se ele foi condenado ou não, porque, embora tenha sido veiculado na mídia, na época lá na Espanha, esse caso absurdo, nojento, uso adjetivos fortes, tá? Porque eu acho uma coisa assim, de outro mundo, uma coisa, né? É totalmente contestável o depoimento dela,
se analisarmos a situação física do rapaz. Mas eu não sei se ele foi condenado ou não, porque a condenação não, né, saiu na mídia. Tentei fazer um escaneamento através de inteligências artificiais e não consegui encontrar nada. Mas fiquem atentos, mesmo você, na cadeira de rodas, tá? Na cadeira de rodas, sofre um acidente, rebenta a coluna. Tá na cadeira de rodas, vai preso se não pagar pensão. Você, na hemodiálise, dependendo da situação, pode ir preso também, tá? Você, na cadeira de rodas, pode ser acusado de ter arrastado uma mulher pelos cômodos da casa, ainda que isso seja uma impossibilidade física. Lute agora, homem ou mulher. Porque isso não é uma questão de política, mas é uma questão de bom senso, de justiça e de apreço pela verdade por uma sociedade que tenha compaixão, inclusive, com os vulneráveis, né? Aqueles paralíticos que não se movimentam mais, porque o feminismo não tem tolerância com ninguém. Se inscreva, valeu e até a próxima.